Pai do Senhor Jesus, glória a Deus. Estou fazendo esse vídeo aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo e para trazer mais uma revelação da parte do Senhor Jesus e vai testificar com a palavra, com as escrituras sagradas e vai testificar com o natural para a glória do Senhor, para que você venha aprender e você vê a necessidade que a gente temos que buscar as coisas de Deus, aprender as coisas de Deus, como está escrito. Nas escrituras, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, conhecer as coisas de Deus, a vontade de Deus, o que Deus tem deixado para nós aprender, as coisas espirituais. Mas ela só é discernida espiritual com espiritual. Não adianta a gente não querer saber das coisas de Deus, não buscar as coisas de Deus, buscar aprender as coisas de Deus e a gente querer compreender alguma coisa. Porque a sabedoria do homem, ela não revela a sabedoria de Deus, mas a sabedoria de Deus revela a vontade de Deus, as coisas de Deus, conforme Ele quer revelar, e a sabedoria do homem, a gente sabe que foi Deus que deu, foi Deus que permitiu o homem ter sabedoria, mas tem a sabedoria natural, mas também tem a sabedoria do alto, que é a sobrenatural, que é sempre além, muito maior do que a do homem. A sabedoria de Deus é incomparável à sabedoria do homem. Ou seja, a sabedoria do homem não é nada. A Bíblia diz que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a do homem. Não existe loucura de Deus, mas é uma palavra que ali o apóstolo Paulo ele traz uma comparação que se Deus fosse... Tem coisas que o homem nunca, por mais que o homem seja sábio, nunca vai alcançar sequer o mínimo de sabedoria de Deus. Deus é imenso em sabedoria em tudo. Tudo é sobrenatural. As coisas de Deus só é discernida pela vontade dele, porque o conhecimento vem do Espírito Santo dele. Então, que eu e você possa abrir o coração para nós aprender com esta palavra. Irmãos, eu quero falar nesse vídeo sobre a imagem e a semelhança de Deus. Muitas vezes as pessoas olham para o ser humano e falam assim, não desrespeita aquela pessoa, porque ela é também a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas elas não compreendem o que é a imagem e a semelhança de Deus. Vamos aprender com a palavra. Gostaria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Para nós aprender e compreender o que é a imagem e semelhança de Deus que está em nós. Deixa que a palavra vai revelar através do Espírito Santo. Glória a Deus. Diz assim no versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher. Glória a Deus. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Deus diz: façais o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem de Deus, tanto o homem como a mulher. E que o homem dominaria sobre todos os animais da terra, até os peixes do mar e as aves do céu. Tudo estaria sobre o domínio do homem, do ser humano. Porque o homem ele é privilegiado. Por quê? O que diferencia? A Bíblia diz que o animal foi criado alma vivente. E o homem também alma vivente. Mas o que diferencia é a imagem e a semelhança de Deus. Existe o homem, o ser humano ele foi feito racional e o animal irracional, ou seja, não tem a sabedoria do homem. Porque o homem, a mente do homem, ela é superior a toda a criação.
seja, de todos os animais. Você vê que quantos animais são inteligentes. Você fala, nossa, a serpente foi o animal mais inteligente do Éden, ou seja, o animal mais inteligente foi a serpente. Mas não se compara à inteligência do homem, porque o homem ele tem a imagem e semelhança de Deus. É a consciência, é a parte consciente do homem. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Da onde vêm os pensamentos? Da onde vem a sabedoria? Onde que vem toda a inteligência do homem? A gente sabe que existe uma alma dentro de nós. Como a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Mas uma alma que raciocina, uma alma que ela tem que ter entendimento daquilo que ela vai fazer. Assim foi o homem criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E como nós vamos compreender? O que é a imagem e semelhança do homem? É o corpo físico? É alguém olhar para mim e dizer, ei, você é imagem e semelhança de Deus? Não é isso. Não é o físico. Vamos aprender lá em João capítulo 4, versículo 23 em diante. Glória a Deus. No 23, João capítulo 4, versículo 23 em diante. Vamos aprender com Jesus Cristo, o que ele nos ensina. Mas a hora vem, e é agora, e em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Olha que tremendo aqui, irmão. Deus, ele é espírito. E Jesus nos ensina que só tem uma forma de nós adorar a Deus, que é em espírito e em verdade. O que em nós está em nós que é semelhante a Deus? O que tem dentro de nós que não morre? O que tem dentro de nós que precisa das coisas do alto, do alimento espiritual que vem de Deus, que é eterno? A Bíblia não diz que Deus é carne. Deus não é ser humano. O próprio Senhor Jesus, ele diz que Deus, Jesus ele está dizendo, é Jesus que está dizendo, Deus, Pai, ele é espírito. E ele busca os verdadeiros adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Por isso que o homem carnal não tem como agradar a Deus. Por quê? Só quem pode agradar a Deus se eu e você se tornar espiritual. Porque ele só pode ser adorado em espírito. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é algo espiritual, é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Por quê? Deus, ele é espírito, a gente não vê ele com nossos olhos carnais, nós não contempla ele com nossos olhos naturais, somente sentimos a ele com as coisas espirituais. Quando nós se entregamos ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, em praticar a sua palavra, que é o alimento para a nossa alma. Vamos aprender mais. Então Jesus diz que Deus, ele é espírito.
E importa que eu e você o adore em espírito e em verdade. Então, para nós entender, a nossa alma, que é a parte espiritual que está dentro de nós, que não morre. A Bíblia diz que o corpo, como eu fiz um vídeo aí, eu creio que você vai assistir e vai entender, vai buscar entender espiritualmente através das Escrituras e testificar também com as coisas naturais, que o nosso corpo veio do pó da terra e testifica com os alimentos. Assim também é a nossa alma que vai testificar que o alimento da nossa alma é a palavra de Deus, como Jesus diz, que nem só de pão vive o homem, porque o homem ele precisa para o corpo físico do pão, do alimento, das coisas dessa terra, para sustentar o corpo. Mas e as coisas espirituais, a nossa alma? Qual o alimento para alimentar a minha e a tua alma, que é o nosso espírito? É as coisas de Deus. Quando a pessoa está fraca espiritualmente, seja a alma dela está aflita, tristecida, com a opressão, com a depressão, qual é o alimento? Qual é o remédio com a depressão? As pessoas às vezes vão buscar em algo físico, algo terreno, mas não é, é algo espiritual, algo na alma. Precisa de quê? Do alimento, do remédio que é a palavra de Deus. O poder sobrenatural de Deus, porque é uma ligação espiritual com espiritual. Só as coisas do alto, as coisas de cima que pode curar algo dentro dela, que é a alma, a enfermidade. Qual é a enfermidade da alma do ser humano? Quando você precisa, nós precisamos entender, a nossa alma ela fica doente, a nossa alma ela morre, sim. O que mata a nossa alma? O pecado. O pecado. Mas mata o que é matar a alma? A alma não morre. Mas como assim a pessoa é morta espiritualmente? O pecado, quando eu e você a gente morre, uma pessoa que é morta espiritualmente, é uma pessoa que é separada de Deus. Uma pessoa que ela está separada, como está escrito lá em Isaías 59, versículo 2 em diante. O que faz separação de vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades e os vossos pecados. Então, por isso que o salário do pecado é a morte. Primeiro, a morte espiritual. A separação do homem e de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Adão, quando a serpente enganou Eva, falando que eles não morreriam, ela achou que era uma morte física. Não foi a morte física que eles morreram. Porque quando ela comeu o fruto, ela continuou viva fisicamente. Ela ficou de pé, ela foi até Adão e falou, ó, Deus enganou a gente mesmo, a serpente estava certa. Deus não falou que se nós coméssemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, nós não ia morrer? Eu comi, estou comendo aqui, agora eu estou viva. Então Deus ele não quer que nós seja igual a Ele, conhecendo as coisas, o bem e o mal. E Adão caiu no engano, aí foi lá e comeu. Só que a Bíblia diz que eles foram expulsos do Éden. Eles perderam a eternidade. Deus estava falando para Adão o quê? Que se ele comesse aquele fruto da desobediência à palavra de Deus, eles iam morrer espiritualmente. Ele não teria mais a eternidade. E assim testifica hoje no mundo. Se o ser humano que está desobedecendo a Deus, que eles não praticam a vontade e respeita a palavra de Deus, a ordem de Deus, vive no pecado. E o pecado gera morte, como Adão. Mas só que através de Cristo, a Bíblia diz que pelo homem, o pecado entrou no mundo e a morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Porque depois veio Cristo. Quando Cristo, que é o Novo Testamento, a nova aliança, através de Jesus Cristo, por isso que a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode nos levar novamente uma vida com Deus é através de Jesus. Por quê? Porque Ele morreu naquela cruz para quê? Para que nós viéssemos ser perdoados por Deus, para que eu e você fosse limpo
pelo sangue de Jesus Cristo, foi pago o preço, o pecado que nós vivíamos, no engano, uma morte espiritual. Nós éramos mortos espiritual. Mas quando nós buscamos Jesus e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, o nosso Senhor, nós somos ligados novamente com a presença de Deus. Então nós passa a viver pela vontade de Deus. Por isso que eu e você, nós, quando somos chamados por Deus, nós temos que viver pela vontade de Deus. Por isso que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. O homem carnal, ele vive só de pão, de água. Mas o espiritual, ele vive pelo alimento espiritual, que é a sua alma. Por isso que o crente, quando está na presença de Deus, buscando mesmo, vai vir tempestade, vem vento, vem tudo, mas o camarada continua ali firme. Exemplo, Jó, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai ser lançado na fornalha. Pode lançar, rei. Nós não está nem aí. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele também não quiser, porque nós sabemos para onde a nossa alma vai. Tem um lugar guardado, porque nós guardamos a palavra do nosso Deus. É assim eu e você. Exemplo disso, Jesus fala, João 11, 25, aquele que está em mim, mesmo que morra, morte física, deixa esse corpo, viverá eternamente. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. Que a nossa imagem, a nossa semelhança de Deus é a nossa alma, é o nosso espírito que está aqui dentro de nós, que necessita do alimento espiritual, necessita da palavra de Deus. Nós só vai sobreviver espiritualmente se nós se alimentar da palavra de Deus. Quero que você abra a Bíblia lá em João, capítulo 6, vamos aprender com a palavra. Como aqui em João 4, a Bíblia deixa bem claro que Deus, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito. E ele busca os verdadeiros adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Então é algo lá dentro de nós que é ligado com Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui é o templo que guarda a nossa alma. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida. E para nós cuidar do que é mais importante que está dentro de nós. Você acha que o diabo está preocupado com isso aqui que vai voltar para o pó? Não. O diabo está preocupado com o que está dentro aqui dentro, que é a nossa alma. O diabo ele quer corromper, ele quer que eu e você perca a nossa eternidade. Que nós vamos viver como Adão, no pecado, como Adão desobedeceu a Deus. Mas Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo e mostrar para nós que nós somos a imagem e semelhança de Deus e está dentro da nossa alma. Por isso que ele fala, o que adianta, Mateus 16, 26, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que recompensa o homem dará pela sua alma? Olha só o que Jesus fala, ele fala que toda a riqueza dessa terra não vale mais do que a nossa alma. Porque é isso que o diabo sabe. Ele sabe que a imagem é semelhança, que é eterna, que é espírito. Porque a imagem de Deus é espírito, como a Bíblia diz lá em Números, capítulo 23, 19, que Deus ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E Jesus fala, Deus é espírito. Se Deus é espírito, o que é semelhante em nós, que é divino, que é de Deus, que é do alto, que é do céu? É a nossa alma, é o nosso espírito que está dentro de nós, é o que faz ligação. Por isso que o homem espiritual, através do Espírito Santo de Deus, é conectado o espiritual com o espiritual e a gente é revelado as coisas de Deus para nós. Nós temos autoridade, nós passamos a ser um filho e filha da vontade de Deus, porque nós começamos a entender e compreender a vontade do Pai. A vontade do que Deus quer para nossas vidas, através das Escrituras. Então a gente vai aprendendo a cada dia, falando, meu Deus, porque o que está dentro de nós é a imagem e semelhança de Deus.
Não olhe para um ser humano. Às vezes você fala assim, o que tá dentro. Por isso que uma alma, o valor de uma alma, você não sabe. A Bíblia diz que nem ouro e nem prata dessa terra e nem pedras preciosas no céu pode comprar uma alma. Toda a riqueza dessa terra, tudo que tem nesse universo não vale mais do que uma alma. Por isso que nós temos que ter cuidado com o ser humano. Por isso que o ser humano tem que começar a valorizar o que está dentro dela. Jesus não está preocupado com isso aqui, ó, que é físico, que vai voltar para o pó. Ele está preocupado é que eu e você venha cuidar da nossa alma, que a gente venha ter vida espiritual. Mas para nós temos que se alimentar das coisas do alto, que é a palavra de Deus, que é o alimento celestial, como nós vamos aprender aqui em João 6, versículo 37 em diante. Amém? Glória a Deus. Aleluias. João 6, 37. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. O 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dizia, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo é o pai, e a mãe nos conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouvir e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que tremendo. Jesus diz que ele é o pão que alimenta todos os seres humanos, mas todos aqueles que o Pai enviar até ele. Seja o povo escolhido, o povo que é chamado a conhecer a vontade de Deus, porque ele é Espírito, e só podemos conhecer ele em Espírito e em verdade, só podemos conhecer ele espiritualmente. Não tem como nós, naturalmente, sem querer saber das coisas de Deus, conhecer e experimentar. E esse pão é Jesus, e Jesus é a palavra. Se eu e você ouvem a palavra, nem só de pão viverá o homem, seja o alimento natural, é para o corpo, mas e o alimento espiritual?
As coisas espirituais é de Deus, é através da palavra. Então, se eu e você deixar a palavra de Deus de lado, nós estamos mortos espiritualmente. Nós estamos desligados de Deus. Então, por isso que eu e você temos que buscar estar sempre em comunhão com Deus, através da palavra que é Jesus Cristo. Então, se eu e você deixar essa palavra de lado, como Jesus falou, aquele que não se alimentar de mim, não será ressuscitado no último dia. Então, seja, se nós não buscar a vontade de Deus para a nossa vida, para viver espiritualmente, para nós ter a vida eterna, como que eu vou ter a vida eterna? Como que a minha alma vai estar salva se eu não quero saber do caminho que leva à minha salvação, que é a vontade de Deus, que é o alimento da palavra, através da palavra de Deus, que é para mim saber as direções de Deus, saber os caminhos de Deus, é quando eu me entrego para a vontade de Cristo. Então, fica com essa palavra, que você possa compreender. Eu tentei trazer resumida, de uma forma mais resumida, para você ter, mas tem muitos versículos que testifica, que vai mostrar que a nossa imagem e semelhança de Deus é a nossa alma, é o nosso espírito, porque é espiritual. Não tem como eu e você adorar a Deus de outra forma, porque não é por vista. Deus, ele é espírito. Como que você vai adorar a Deus que você não tem uma imagem de Deus? Você não pode adorar. Por isso que Deus, ele condena a imagem, porque ele é espírito. O espírito é adorado. Como o apóstolo Paulo estava ali em Atenas, tinha vários outros deuses, estátuas, né? Deus Sol, de Atenas e outros mais, só que tinha um altar que estava só escrito um Deus desconhecido, ou seja, era um Deus invisível. E ali Paulo falou, ali é meu Deus, é aquele ali. E eles falaram, como assim? O meu Deus, ele é adorado em espírito, ele é espírito, a gente não vê. E esse é o Deus que eu sirvo. Mas esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele que criou todos. Então é isso, irmão. Deus, ele é adorado em espírito e em verdade. Não adianta eu e você querer buscar Deus de outras formas. Não adianta eu e você achar que buscar Deus é deixar a palavra dele de lado. Não. Sem a palavra, sem o GPS, sem a vontade, sem o pão da vida, o alimento espiritual, que é o que Jesus diz, nem só de pão vive o homem. Ele não disse, você não precisa do pão. Você não precisa do alimento da terra. Precisa sim, que é para sustentar o teu corpo. Mas o que vai sustentar a tua alma, o teu espírito, a tua vida espiritual é a palavra de Deus. A imagem e a semelhança é eterna. Veja bem, é simples. Deus, ele não morre. Deus, ele é eterno. O que em você é eterno? Deixa essa pergunta para você. É o teu corpo? Nenhum ser humano vai viver eterno. O único que foi feito para viver eterno foi Adão e Eva. Mas eles pecou, eles desobedeceram. E eles já passaram, já morreram carnalmente. Agora eu pergunto para você, a humanidade, os que estão, nós tem vida eterna nessa terra? Não tem como, porque a Bíblia diz que o nosso corpo volta para o pó, mas a nossa alma, seja o nosso espírito, que está lá em Eclesiastes capítulo 7, se eu não me engano, ou é capítulo 12, versículo 7, fala que o pó volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Aí Deus que vai decidir, os que obedeceram, aonde ele vai colocar, e os que obedeceram, é isso. Todos vão voltar. Todos que morrem vão prestar conta com Deus. Mas não quer dizer que Deus vai colocar todos no lugar bom. Não. Todos que morreram, toda a alma vivente, que quando deixar esse corpo, vai prestar conta com Deus. A diferença, e por que é espírito? Porque você deixa esse corpo, você passa a viver no mundo espiritual. Você vai viver um mundo espiritual. Seja no céu, se você obedeceu, ou seja, por quê? Você abriu, você se alimentou do pão da vida, que é Jesus, da palavra, da aliança de Deus. Mas você não quis nem saber. A tua alma, ela não vai morrer, mas infelizmente ela vai perecer uma eternidade no lugar que
muitos não querem ir. Mas por devido não querer saber da vontade de Deus, de comer esse pão da vida, que é a palavra de Deus, e viver conforme a vontade de Deus, vai sofrer a eternidade. Então, a nossa imagem e semelhança de Deus é a nossa alma, que está dentro de nós, que não morre. Como está escrito lá em Mateus 10, 28. Não temas aquele que mata o corpo. Não temas o que mata o corpo, mas antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar a tua alma no inferno. Quem é? Deus. É Deus que é o juiz. Então, nós temos que respeitar a Deus. Tomar cuidado em não desobedecer a Deus, porque é Ele que vai lançar as almas, que é eterna, a semelhança que está dentro de nós, no inferno. E os que obedecem, Ele vai levar e devolver o Éden através de Jesus Cristo. Porque Adão, através de Adão, a raça humana perdeu o Éden. Mas através de Jesus Cristo, o Éden vai ser devolvido para nós morar a eternidade, para sempre. Mas só que esse Éden, ele é celestial, ele é para sempre. Seremos semelhantes aos anjos, assim diz o Senhor Jesus Cristo. E eu creio nessa palavra. E agradeço que Deus possa ter aberto seu entendimento e busque entendimento na palavra, busque concordância. Eu creio que você vai testificar mais e mais ainda, e Deus vai poder te fortalecer, e você vai começar a se preocupar. Esse é o propósito. Você vai começar a se preocupar mais com a tua alma, porque o teu corpo vai voltar para o pó. Não tem nada isso aqui com imagem de Deus, nada. Isso aqui, essa carcaça aqui não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é a tua alma, o teu espírito que está dentro, que eu e você temos que cuidar. Nós temos que zelar, nós não temos que ouvir o que o inimigo não está preocupado com isso aqui não. Ele está preocupado com o que está dentro de nós, que é eterno. Vai viver a eternidade com Deus através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a tua família. E procura buscar mais e mais de Deus. Zela da tua alma. Porque você buscando todas as coisas deste mundo não vale mais do que o que está dentro de você. Porque o que está dentro de você é a imagem e semelhança de Deus. Vamos cuidar da nossa alma. Vamos cuidar dessas almas que estão aí precisando conhecer a palavra de Deus e se alimentar do pão da vida que é Jesus. Deus abençoe, que é a palavra de Deus é o que alimenta a nossa alma. Então busque mais esse alimento, procure mais se alimentar. Lembre que se você não se alimentar, comer o arroz, o feijão, legume, fruta, você vai ficar doente, se não beber água, você vai ficar fraco. Lembre-se também que o espiritual, se você não se alimentar, você vai ficar doente, fraco e até morrer espiritualmente. Que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração, abrir o teu entendimento e que o Senhor possa te ajudar a buscar Ele, a obedecer e se alimentar e perseverar até o fim. Não é fácil, mas é a nossa alma, é a nossa imagem e semelhança que está dentro de nós, que é a imagem de Deus que está em jogo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.